Olá, meu nome é Kalen Camila dos Santos e sou estudante de Psicologia e estou na 9ª fase. Estou sob a supervisão da orientadora Juliana Remor no meu último estágio. O livro que eu escolhi foi Terapia Cognitivo-Comportamental para Adolescente, uma perspectiva transdiagnóstica e desenvolvimental, organizado por Carmen Beatriz. Eu vou mostrar a capa do livro para vocês. Os temas centrais do livro são a adolescência, um período de intensas mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais. O cérebro ainda está em amadurecimento, especialmente nas áreas de controle e tomada de decisão, o que implica impulsividades, emoções fortes, existem alguns riscos, como a ansiedade, impulsividade e baixa autoestima, mas também um grande potencial de mudança devido à plasticidade cerebral. A TCC, ela ajuda os adolescentes a identificar pensamentos automáticos, modificar crenças disfuncionais, regular emoções e desenvolver comportamentos mais adaptativos. O livro mostra como a teoria de Beck se aplica à adolescência, já que crenças e esquemas ainda estão sendo formados. O capítulo que mais me chamou a atenção foi bem no começo. Ele mostra como o cérebro do adolescente passa por um período de intensa reorganização, como a influência do comportamento e tomada de decisão e emoções. Algo que chamou minha atenção foi entender que o adolescente ele sente tudo de uma forma muito mais forte, porque o sistema emocional amadurece antes do sistema de regulação. O capítulo também destaca que essa fase é extremamente rica em potencial. O adolescente ele aprende rápido, muda rápido e responde muito bem a TCC. Essa compreensão ajuda a enxergar o adolescente não só pelas dificuldades, mas também pelas possibilidades. A minha interpretação pessoal, o ponto mais importante desse livro é que ele entrega o desenvolvimento humano e TCC. Ele mostra que o trabalho com o adolescente ele exige adaptação de linguagem, sensibilidade emocional e técnicas adequadas ao momento da vida. Esses capítulos e esse livro fizeram, a diferença para mim e eu vou levar para minha formação. O livro contribuiu para mim compreender que as necessidades de qual faixa etária, o que eu vou trabalhar, o que meu paciente está naquele momento, o que eu vou trabalhar com ele naquele momento, o momento de vida que ele está passando. Então isso eu acho que é uma coisa que é muito relevante. Essa leitura ela foi essencial para mim nesse semestre. Eu vou levar assim como um manual também para mim, porque eu gosto muito de atender adolescentes e crianças. Então, foram bastante coisa. Muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Gabriela Dombrowski, sou aluna do curso de Psicologia, estou na 9ª fase na Estácio de São José, aluna da professora Juliana Remor. Hoje eu vim apresentar um breve relato sobre o livro Terapia do Esquema, Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras, do Jeffrey Young. Esse livro aprofunda o entendimento sobre padrões emocionais que se repetem ao longo da vida, e mostra como a terapia do esquema amplia a TCC tradicional, trabalhando juntamente com as raízes desses padrões. A terapia do esquema é uma evolução da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ampliando seu alcance para lidar com padrões emocionais mais profundos e persistentes. Ele baseia na ideia de que todos nós temos necessidades emocionais básicas, como vínculo seguro, autonomia, validação, expressão emocional e limites saudáveis. Quando essas necessidades não são atendidas de forma adequada na infância, desenvolvemos estruturas emocionais duradouras, chamadas de esquemas, que continuam influenciando a nossa forma de pensar, de sentir e se comportar na vida adulta. Assim, a terapia do esquema busca não só modificar pensamentos, mas compreender e curar as raízes emocionais desses padrões. No coração da terapia dos esquemas estão os esquemas iniciais desadaptativos, que são padrões profundos, rígidos e duradouros de pensamentos e emoções. Eles surgem quando necessidades emocionais básicas, que são, como eu falei anteriormente, o vínculo seguro, autonomia, limites saudáveis, validação e expressão emocional, não são plenamente atendidos durante o desenvolvimento. O livro descreve 18 esquemas como abandono, desconfiança, privação emocional, subjugação, busca por aprovação e padrões de exigência exagerada. Além dos esquemas, o livro trabalha com os modos esquemáticos, que são estados emocionais que assumem o controle em determinadas situações. Os principais são a criança vulnerável, que sente medo, tristeza ou solidão, a criança zangada, que reage com impulsividade, o pai crítico, que cobra e julga, o protetor esquivo, que foge das emoções para evitar a dor, e o adulto saudável, que acolhe, regula, põe limites e toma as decisões equilibradas. E é esse que a terapia busca fortalecer
de modo saudável. Uma das contribuições mais ricas do livro são as técnicas inovadoras usadas para transformar esses padrões. Vou falar alguns deles. Técnicas experienciais, como imaginação guiada e diálogo de cadeiras, que acessam emoções profundas. Outra. Técnicas cognitivas, que ajudam a revisar as crenças centrais ligadas aos esquemas. Técnicas comportamentais, que desenvolvem novas respostas e habilidades. E a famosa reparentalização limitada, em que o terapeuta, dentro de limites éticos, oferece suporte emocional simbólico para suprir necessidades efetivas que não foram atendidas no passado ou na infância. Essas técnicas têm como objetivo curar feridas emocionais antigas e fortalecer a capacidade do paciente de agir com seu próprio adulto saudável. A terapia do esquema tem se mostrado altamente eficaz em casos complexos, como transtornos de personalidade, dificuldades crônicas de relacionamento, autossabotagem, ansiedade persistente e padrões de vida que parecem sempre se repetir. Por integrar emoção, cognição e comportamento, ela produz mudanças mais profundas e duradouras. Em resumo, o livro não apenas explica como os nossos esquemas emocionais influenciam a nossa vida adulta, mas também traz ferramentas práticas para transformar esses padrões. É uma obra essencial tanto para estudantes como para profissionais que desejam compreender a psicoterapia de forma mais profunda, humana e integrada. Muito obrigada! Olá, meu nome é Gabriela Lima, eu estou no 10º período do curso de Psicologia da Estácio de Santa Catarina e estou fazendo o estágio final de avaliação sob a supervisão da professora Juliana Remor. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro Guias de Manejo e Compreensão do TDAH, desses 3 autores. O TDAH não tem uma única causa, ele é resultado da combinação entre genética e ambiente. Na parte genética, estudos mostram que algumas alterações relacionadas à dopamina e à serotonina são substâncias importantes para a atenção e motivação, aumentam a chance de desenvolver o transtorno. Mas fatores ambientais também influenciam, como complicações no parto, gestação, exposição a toxinas e até o tabagismo materno. No cérebro, o TDAH envolve diferenças no sistema de dopamina e norepinefrina, que são fundamentais para a atenção, autocontrole e regulação emocional. Também há impactos nas chamadas funções executivas, como memória de trabalho, planejamento e até o controle de impulsos. Isso que muitas pessoas com TDAH apresentam desatenção, impulsividade, hiperatividade, além de dificuldade para organizar tarefas, controlar emoções ou manter um foco em atividades que não são tão interessantes. E é importante lembrar que o TDAH, ele não é só falta de atenção, ele também pode envolver o chamado hiperfoco, quando a pessoa se concentra demais em algo que gosta, perdendo a noção de tempo. O diagnóstico clínico, ele é feito com base nos critérios do DSM-5, é a versão mais atual do DSM, e da CINT. Para fechar o diagnóstico, é preciso que os sintomas tenham aparecido até os 12 anos, e também apresentar prejuízos em pelo menos 2 contextos, como a escola, no trabalho e em casa. Existem 3 tipos de apresentação do TDAH. Ele pode se manifestar no indivíduo como predominantemente desatento, que é o tipo mais comum em adultos, como também o predominantemente impulsivo ou hiperativo, e a categoria seria uma apresentação combinada de hiperatividade ou impulsividade, junto com critérios de desatenção. Um ponto importante é que entre 70% e 80% das pessoas com TDAH têm comorbidades, ou seja, outras condições associadas ao transtorno, como ansiedade, depressão, transtorno do espectro autista, TOD,
ou transtornos de conduta. Essas comorbidades podem intensificar o sofrimento e aumentar os riscos com o uso de substâncias quando não são tratadas adequadamente. Sobre o tratamento do TDAH, ele é multifatorial, ou seja, inclui diferentes estratégias. Os medicamentos, tanto estimulantes quanto não estimulantes, são eficazes para reduzir os sintomas, mas precisam ser escolhidos e ajustados individualmente, levando em conta a especificidade do transtorno naquela pessoa. Sobretudo na terapia cognitivo-comportamental, que o terapeuta vai utilizar de estratégias de enfrentamento para esses sintomas e para a correção do sistema de planejamento quando há uma desatenção em relação a prazos e limites também que podem afetar a vida emocional, financeira, como um todo daquele indivíduo. Em resumo, o TDAH é uma condição real, complexa e tratável. Informação de qualidade é a chave para diminuir o estigma, melhorar o manejo e promover desenvolvimento saudável. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e vamos juntos vencer essas barreiras e estigmas relacionados ao TDAH que vemos tão constantemente nas redes sociais e em linguagens do cotidiano. Olá, meu nome é Juliana Felisbino, estou no 10º semestre do curso de Psicologia na Estácio, fazendo o estágio final sob a supervisão da professora Juliana Remor. O livro que eu escolhi foi o Lidando com a Ansiedade, de Stephen Hoffman. Ele traz uma combinação das estratégias da TCC com a atenção plena para superar o medo e a preocupação. O livro ele contém 7 módulos. Eu escolhi os 3 primeiros para fazer a explicação. O livro é bem didático, ele traz tabelas explicativas e exercícios para serem feitos. O primeiro módulo, ele traz o título de Planejando Sua Jornada. E aqui Hoffman ele explica que a ansiedade é uma resposta que temos, uma resposta natural que temos ao nosso corpo, mas que com o passar do tempo ela pode se tornar excessiva. Então ele ensina a compreender a ansiedade, como ela se manifesta e ajuda a identificar os gatilhos, sintomas e pensamentos associados. Ele também fala sobre o medo, de como podemos lidar com ele, e ele ajuda a definir metas realistas para que a gente possa identificar e enfrentar o medo. Também fala sobre o ciclo da ansiedade e ele mostra o modelo cognitivo, apresentando pensamentos, emoções e comportamentos. O módulo 2, ele fala sobre o relaxamento consciente. Esse módulo, ele traz as práticas da atenção plena e relaxamento, e explica o objetivo, que é reduzir a tensão física, aumentar a consciência do corpo e do momento presente. O módulo 3, ele fala sobre pensar os pensamentos. Então, Hoffman King, ele introduz o coração da TCC, que é a reestruturação dos pensamentos automáticos, e ele ensina a fazer os registros de pensamentos, as situações, as emoções e as reações. E ajuda também a desafiar as crenças, que seria preciso controlar tudo ou não posso errar. Então, a mensagem central do livro é, em vez de controlar a ansiedade, ele propõe um olhar curioso sobre ela, integrando ali as técnicas e as práticas da atenção plena para transformar a maneira de como pensamos e lidamos com a ansiedade e o medo. Olá, meu nome é Letícia e atualmente estou realizando meu estágio em terapia cognitivo-comportamental. Estamos aí na última fase sob a supervisão da professora Juliana. O livro que eu escolhi para analisar então foi Regulação Emocional em Psicoterapia, um guia para o terapeuta cognitivo-comportamental. O livro então ele é muito prático, que nos ajuda a entender como trabalhar as emoções de forma consciente, acolhedora e funcional dentro da TCC. Então o livro é esse aqui, eu tenho ele de forma digital. O tema principal do livro é a regulação emocional. De forma simples, então, regular as emoções significa conseguir perceber, compreender e direcionar aquilo que sentimos sem precisar reprimir, evitar ou ignorar. Então, dentro da TCC isso é fundamental,
porque muitos pacientes assim, eles acabam ficando presos na racionalização, né? Eles entendem tudo assim muito racionalmente, mas têm dificuldade de permitir sentir. E quando a emoção ela não é acessada, a mudança ela fica limitada, né? Então o livro ele apresenta várias técnicas importantes e eu selecionei algumas para comentar. A gente tem ali o monitoramento emocional, que é acompanhar ao longo dos dias ou das sessões como as emoções surgem, variam e se conectam com os pensamentos e os comportamentos, né? Temos também a reavaliação cognitiva, que consiste em reinterpretar situações de forma mais equilibrada. Então, levando em conta tanto os pensamentos quanto o que a pessoa sente. Temos também a exposição gradual a gatilhos emocionais, uma forma segura e progressiva de ajudar o paciente a enfrentar situações que despertam desconforto, para que ele aprenda a lidar com isso sem evitar. Por último, o treino de habilidade de enfrentamento, que é quando a gente ensina a estratégia para que a pessoa consiga manejar as emoções intensas, então de maneira mais adaptativa. Então essas técnicas, apesar de elas parecerem simples, elas exigem muita sensibilidade da parte do terapeuta para que possa acompanhar o ritmo do paciente, né? Então, falando agora da minha experiência prática, durante o estágio eu tive a oportunidade de aplicar alguns desses conceitos com pacientes que apresentavam uma forte tendência à racionalização e também a uma rigidez cognitiva significativa. Então, percebemos que antes de trabalhar os pensamentos, era essencial ajudar a pessoa a acessar o que ela estava sentindo. Então, começamos a guiá-la mais pelo caminho das emoções, então ajudando ela a identificar, a nomear, a vivenciar aquilo que estava acontecendo internamente. Essa mudança de foco permitiu que ela se conectasse de forma mais genuína com as suas experiências. E isso tornou o processo terapêutico mais efetivo, porque a compreensão não ficava só no nível racional. Ela começava a sentir a própria história e não apenas só explicá-la, né? Então, essa experiência mostrou na prática como o conteúdo do livro ele é aplicável e relevante no consultório. Por fim, né, falando da minha contribuição pessoal dessa leitura, o livro trouxe uma visão mais clara e estruturada sobre como trabalhar as emoções dentro da TCC. Também reforçou algo que se tornou mais valioso ainda, que é o equilíbrio entre a técnica e a humanidade. Então, é importante reconhecer e entender as ferramentas, né? Mas ainda mais importante é estar presente com atenção genuína à experiência emocional do paciente. Para concluir, a leitura, então, ela reforçou para mim que regular as emoções não é apenas dominar uma técnica, mas promover um bem-estar, né? Uma autonomia emocional e um vínculo terapêutico mais sólido. Então, trabalhar pelo caminho das emoções, mesmo quando o paciente se apoia na racionalização ou apresenta rigidez cognitiva. Então, é essencial para que a mudança realmente aconteça dentro da terapia. Então, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Solange, sou do curso de Psicologia da Estácio. Estou na minha 10ª fase da faculdade última e também no meu último estágio na abordagem cognitiva comportamental com a professora Juliana Remor. Semestre passado e esse semestre eu tive demandas de clientes com ansiedade. Nesse sentido, eu fui para a literatura para obter mais informações. Então, eu li o livro Lidando com a Ansiedade, da Judith Beck e do Stefan Hoffman. Esse livro ele é bem didático e ele é dividido por 7 módulos e tem exercícios práticos para trabalhar com os clientes. Eu vou falar um pouco sobre o módulo 4 e 5, que são etapas cruciais na abordagem cognitiva comportamental da ansiedade e apresentam um avanço na compreensão e enfrentamento dessa condição. O módulo 4, Preocupações sobre as preocupações, esse módulo foca em como as crenças e pensamentos sobre a própria preocupação e ansiedade podem intensificar ainda mais o estado ansioso. Através de técnicas de mindfulness, o cliente aprende a estabelecer uma nova relação com seus pensamentos ansiosos, observando-os sem se envolver de forma automática ou reativa. O objetivo é diminuir o poder desses pensamentos negativos, principalmente metacognições disfuncionais, pensamentos sobre pensamentos, que muitas vezes aumentam as preocupações e a sensação de descontrole. Exercícios práticos ajudam a identificar os padrões de preocupações excessivas e a desenvolver estratégias para responder a esses pensamentos de forma mais equilibrada, ganhando liberdade para focar no que realmente importa. O módulo 5, Enfrentando cenários e imagens temidos,
Aqui a abordagem é voltada para o enfrentamento direto das situações, imagens ou pensamentos que geram medo e ansiedade. Sejam baseados em fatos ou construídos pela imaginação, usando técnicas de exposição gradual, o objetivo é reduzir a evitação, comportamento comum em pessoas ansiosas, que, ao evitar o que temem, acabam mantendo ou reforçando a ansiedade. Esse módulo ensina como identificar essas situações ou imagens evitadas e como encarar esses medos progressivamente, promovendo dessensibilização e mais controle emocional. Assim, o cliente aprende a lidar com o medo de forma ativa, o que é essencial para a superação da ansiedade. Ambos os módulos se completam ao trabalhar as dimensões cognitiva e comportamental da ansiedade, fundamentais para um tratamento eficaz. Priorizar um ao outro dependerá da principal dificuldade do indivíduo. Se o problema maior é o ciclo de pensamentos ansiosos e crenças sobre isso, o módulo 4 é o mais adequado. Se for a evitação e o medo de situações específicas, o módulo 5 deve ter prioridade. Idealmente, a passagem por ambos é recomendada para obter resultados mais abrangentes. Agora eu vou falar um pouco sobre metacognições, positiva e negativa. Metacognições positivas são crenças que se preocupar traz benefícios ou ajuda a resolver os problemas, como por exemplo, a preocupação me ajuda a me preparar para resultados ruins, ou se eu não me preocupar, essas crenças fazem com que as pessoas tenham dificuldade em parar de se preocupar, pois temem perder algo útil. Essas cognições negativas são crenças que a própria preocupação é perigosa ou incontrolável, como por exemplo, minha preocupação vai me deixar doente, não consigo controlar meus pensamentos. Essas crenças aumentam a ansiedade e a sensação de desamparo, alimentando a preocupação. O objetivo desse trabalho é ajudar o indivíduo a questionar suas crenças sobre a utilidade da preocupação, reduzindo a tendência de manter o foco constante em pensamentos ansiosos. E por hoje é só. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Tayla Peretti, eu sou estudante de Psicologia da Faculdade Estácio de São José e estou cursando a disciplina de estágio final sob a supervisão da professora Juliana. O livro que eu escolhi para esse seminário é Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, da Artmed. O livro ele aborda a questão teórica e prática da terapia dos esquemas, que foi desenvolvida por Jeffrey Young, contribui muito para o campo da personalidade e do desenvolvimento humano. Então, a teoria dos esquemas, ela tem que solucionar essa equação da personalidade, né? Que a personalidade ela tem as bases genéticas herdadas e também sofre influência do ambiente em que o indivíduo está inserido, né? E, juntamente com isso, tem toda a questão dos cuidadores, a complexidade requerida dos cuidadores para disponibilizar as necessidades básicas do indivíduo ao longo da infância e da adolescência. O livro ele é dividido em 3 partes, então ele é bem prático mesmo. A parte 1, então, é os fundamentos básicos da teoria do esquema. Então, aqui ele vai falar sobre o desenvolvimento da personalidade, suas tarefas evolutivas, sobre a psicoterapia, a neurobiologia dos esquemas, traz também conceitos da teoria do apego e também um modelo teórico básico da terapia dos esquemas, que são os esquemas iniciais desadaptativos, os estilos de enfrentamento e os modos esquemáticos. A parte 2 fala totalmente sobre aplicação técnica. Então, tem questionários que foram desenvolvidos por Jeffrey Young, como o questionário de esquemas, né? Que você pode aplicar com o paciente na clínica. E também alguns inventários também que ele criou. E a parte 3, aqui do livro, que é focos de intervenção. Então, ele vai focar em casos mais específicos, né? Então, a teoria do esquema, o papel preventivo da terapia do esquema na infância, a terapia do esquema para indivíduos antissociais, a terapia do esquema para casais e a terapia do esquema em grupos. Tem conceitos muito importantes no livro, um deles é os esquemas iniciais desadaptativos. Esse conceito é que os esquemas eles são padrões profundos e duradouros de pensamentos e sentimentos que são desenvolvidos na infância, né, a partir de experiências traumáticas, exposição precoce ao estresse, não ter suas necessidades emocionais não atendidas, tudo isso forma uma lente
em que o indivíduo enxerga por meio dessa lente, enxerga a si mesmo, o outro e o mundo. Outros conceitos importantes são os domínios de esquemas, são 5 domínios de esquemas criados por Jeffrey Young, os estilos de enfrentamento e os modos esquemáticos. O objetivo terapêutico da terapia por meio da abordagem de terapia dos esquemas é fortalecer o adulto saudável, para que ele possa se acolher, se proteger e atender às necessidades da criança vulnerável, curando as feridas emocionais passadas e permitindo, então, que a pessoa lide de forma mais autônoma e resiliente. Então, esse modo adulto saudável ativado que vai fazer toda a cura dessas questões, né, que foram sofridas durante a infância e a adolescência. Esse é o livro que eu escolhi e espero que tenham gostado. Obrigada! Olá, boa tarde. Eu me chamo Rochelle, sou estagiária da professora Juliana Remor. O livro que eu escolhi foi Lidando com a Ansiedade, esse aqui. Estratégias de TCC e Mindfulness para superar o medo e a preocupação. Esse livro aqui é do Stephen Hoffman e com apresentação da Judith Beck. Eu li no formato digital, porque esse aqui eu comprei faz pouco tempo, no último congresso que eu fui. No módulo 6, a gente vai abordar a ação e mudança, reduzindo comportamentos de evitação. Neste capítulo, o foco se desloca dos processos cognitivos para o componente comportamental da ansiedade. As ações impulsionadas pelo medo que perpetuam o ciclo ansiogênico, tá? Os casos de Gil, Elijah e Sofia são retomados, mostrando como, apesar dos avanços cognitivos, ainda mantinham comportamentos ansiosos. Preparação excessiva e verificação compulsiva de e-mails, mesmo em momento de lazer. A Elijah evita lidar com finanças e usa a distração como fuga de ansiedade. E a Sofia, ela busca, é uma busca contínua de garantias através de chamadas telefônicas repetidas aos filhos. Esses comportamentos de evitação e busca de segurança mantêm a ansiedade ativa, mesmo após abordar os padrões de pensamento. A premissa central é que, assim como no enfrentamento de imagens temidas, agora é essencial confrontar as situações reais para promover uma mudança comportamental profunda. Eu elaborei um slide para pegar um resumo aqui para fazer o livro, né? E depois eu vou compartilhar com vocês esse slide. O caminho para a transformação comportamental. Primeiro a gente tem que identificar, substituir e repetir. Identificar o comportamento impulsionado pela ansiedade. Exemplo, a verificação, a evitação, a procrastinação. Aí a gente vai substituir por ações mais adaptativas, mesmo que causem desconforto inicial. Aí a gente vai repetir as novas ações até que o cérebro reavalie a ameaça como infundada. A terapia cognitivo-comportamental, ela postula que a ação precede a modificação emocional. Ao engajar-se em comportamentos divergentes, o cérebro atualiza suas cognições sobre o perigo e autoeficácia, impulsionando a verdadeira mudança. Então, agora eu vou fazer um resumo do módulo. Ele ensina e mostra os comportamentos guiados pela ansiedade e alimentam. Enfrentar o desconforto sem evitar é a chave para a redução da ansiedade. Modificações comportamentais consistentes fortalecem o aprendizado emocional, iniciado na exposição imaginária. O módulo 7, ele trata sobre a jornada contínua, sustentando o progresso e superando recaídas, tá? Neste módulo, Hoffman nos lembra que a superação da ansiedade é uma jornada contínua, não é um ponto final estratégico. O foco está em consolidar os aprendizados, celebrar os avanços e desenvolver estratégias robustas para manter o progresso, mesmo diante de eventuais desafios ou episódios de recaída. O autor, ele enfatiza que recaídas não são sinônimos de fracasso terapêutico, mas sim partes naturais do processo de mudança. A abordagem aqui visa capacitar você a detectar precocemente sinais de alerta, como um retorno de padrões de evitação, autocrítica excessiva ou preocupação intensa, e a aplicar
prontamente as ferramentas cognitivas e comportamentais que você já adquiriu. Seu plano de ação, estratégias essenciais para o sucesso contínuo. A gente tem aqui 4 tópicos, tá? Avalie sua jornada, reforce suas ferramentas, cultive o Mindfulness e defina novos horizontes. Ali no Avalie sua jornada, reconheça a sua evolução na gestão de pensamentos, emoções e situações que antes pareciam intransponíveis, tá? E reforce suas ferramentas, como mantendo a prática de técnicas como reestruturação cognitiva, exposição imaginária e enfrentamento comportamental. Cultive o Mindfulness. Integre a consciência plena no dia a dia para quebrar o ciclo de padrões ansiosos automáticos. Defina novos horizontes, que seria estabeleça metas realistas, focadas na qualidade de vida, indo além da simples ausência de sintomas ansiosos. O autor do livro, que é o Hoffman, né, Stephen Hoffman, ele nos convida a aceitar a inevitabilidade da ansiedade, não como uma derrota, mas como uma oportunidade valiosa para aplicar e aprimorar os conhecimentos adquiridos. Encarar a ansiedade não é combatê-la, mas sim usá-la como um guia para aprofundar sua autonomia. A síntese de perspectivas futuras, tá? Que eu anotei aqui no meu slide. O progresso é sustentado pela prática contínua das estratégias aprendidas. Recaídas são naturais e podem ser gerenciadas com autopercepção e aplicação das técnicas. O objetivo final é a autonomia emocional, né? Superando a busca pela erradicação total do medo. O Mindfulness e a autocompaixão são pilares para a manutenção duradoura dos resultados terapêuticos. Então, essa é a minha apresentação do livro que eu li, né? Dos capítulos 6 e 7.